Um dos prazeres de fazer o Castelo Rá-Tim-Bum é porque a gente, inclusive, palpitava sobre o enquadramento, sobre como fazer. Vamos fazer por aqui, vamos fazer. Vamos, e se a gente inventar isso? Ia se inventando na hora. Bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos. Eu sou Rick Lima e aqui no podcast a gente busca conversar com pessoas que são referências em empreendedorismo, ciência, arte, espiritualidade e que buscam ser a melhor versão de si mesmas. Toda semana eu entrevisto essas pessoas aqui que buscam mais autenticidade, evolução e expansão da consciência. E hoje eu tenho a honra de falar aqui com o Cássio Scapin. O Cássio ele é ator, diretor, produtor. Ele ficou conhecido como Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum, um dos melhores produtos audiovisuais já feitos na história da TV brasileira. Ele tem uma sólida carreira no teatro, dezenas de espetáculos, dezenas de indicações e prêmios. Dedicou a espetáculos de música também, diversas novelas, séries de TV, muita história aí, mais de 40 anos de carreira, né? Então, uma honra, Cássio, um prazer gigante ter você aqui. Eu conheci o Cássio brevemente numa festa no centro de São Paulo, um tempo atrás, e ele topou esse convite para participar aqui do podcast, compartilhar um pouco da história dele. Então, Cássio, de verdade, fico muito feliz, muito honrado e agradecido de ter você aqui. Então, muito obrigado mesmo. Vamos lá, se tiver alguma, como diria minha avó, alguma serventia que eu vou falar, tá ótimo. E eu queria que você começasse contando um pouco mais dessa história, Cássio, que eu dei uma pincelada aqui numa carreira tão longa e sólida, com tanta coisa vivida. Você contar um pouco da tua jornada ali, da tua vida, o que te levou a ser ator, as paixões e o que desenrolou depois disso. Exato. Foi uma profissão que eu não escolhi. Ela me escolheu e eu não sei quando. Foi sempre uma vontade natural e inerente da minha pessoa querer ser ator. Querer trabalhar com esta arte, este jogo constante, né? Que é ser ator. Talvez seja uma questão de... Achei interessante o tema do seu programa, gente que tenta ser melhor versão de si mesma, né? Porque eu acho que o teatro te leva a fazer isso, né? Ele te leva a você se aperfeiçoar como ser humano, ou deveria ser assim. Muitas vezes não acontece, mas deveria ser assim, né? Você se aperfeiçoar como ser humano. Então eu comecei, na verdade, tive uma professora excelente. Eu estudei em colégio de estado e no ginásio tive uma professora excelente chamada Dona Maria Helena, que era uma professora de educação artística, que era uma mulher muito aberta, que ela gostava de... Como ela trabalhava com arte, é uma negra linda. Para mim ela era gigante, ela usava uma trança, um aplique, uma saia de patchwork, botas, e era uma mulher fascinante, assim. E ela intuiu, de alguma maneira, esta minha possibilidade na minha vida e estimulou, com o pensamento e com a ação na educação. Ela, imagina, na 76, ela fazia a gente fazer pecinha da Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Né? Com 12 anos, ela fez a gente ter contato com esse tipo de literatura. Então, era uma mulher muito interessante. Daí para frente, eu fui desenvolvendo, fui me interessando e fui caindo na vida. Comecei a fazer, descobri que tinha um curso, na verdade, era um curso aberto, era uma espécie de workshop que o Antônio Abujamra promovia no Teatro TBC, chamado Projeto Cacilda Becker, que eles tinham uma companhia de repertório lá, com 3 peças, que era O Senhor dos Cachorros, All Carol e Arte Final, que era uma microcompanhia, que era Antônio Fagundes, Clarice Abujamra, Cristina Santos, Edneide Giovenazzi, Laerte Morrone, se não me engano, e era Banda Estefânia, era muito interessante. E eu comecei a frequentar, com 12 anos eu ia... A minha diversão era... Eu tinha uma amiga de bairro que também se interessava, e a gente saía da Zona Norte, tomava um busão, metrô, chegava no centro da cidade para ir para o TBC e passávamos a tarde
2 adolescentes, pré-adolescentes, na verdade. Nós passávamos os sábados e domingos trancados dentro de uma sala de teatro, escutando palestras com pessoas maravilhosas, com artistas maravilhosos. Foi aí que começou o meu fascínio pelo teatro. E é muito isso que você trouxe, né? De seguir as paixões, né? Uma coisa que veio como uma paixão que você tinha e o poder que pessoas, mentores, pessoas que inspiram a gente têm ao longo da nossa jornada, né? Você trouxe o exemplo da sua professora, né? E a partir daí você estudou na USP. Aí ainda fui fazer escola, eu trabalhava no banco, eu era office boy, fui trabalhar no banco com uns 14 anos, aí eu consegui ter um dinheirinho e fui fazer teatro escola Célia Helena, na Liberdade. Eu tive muita sorte de encontrar mentores queridos, isso eu acho um privilégio na vida, pessoas que faziam uma diferença de pensamento. Célia Helena tinha uma escola de teatro, onde ela mesma dava aula, que ela não tinha por premissa formar ator profissionalmente. A premissa dela era dar conhecimento e fornecer para esses jovens, para essas crianças, o conhecimento do ser humano. Ela sempre falava uma coisa bonitinha, que era: o teatro é bom porque a gente aprende a vestir o sapato do outro. Então, era isso a função da escola. Ela tinha uma visão que o teatro poderia formar um cidadão melhor, a partir do conhecimento que você tem do outro, entendendo a trajetória e o pensamento alheio. Então, essa foi uma formação de adolescência, 14, 15, 16, fiquei 3 anos no CELI, fazendo teatro, né? Estudando. O primeiro dinheirinho que eu ganhei também foi no CELI, porque a gente montava uma pecinha e o sistema era tão bonitinho, tão bacana, que o dinheiro que a gente ganhava fazendo a peça, porque cobrava bilheteria, eu lembro que era baratinho, mas se cobrava, ele era revertido para bater a mensalidade da gente. Então era muito legal, a intenção era muito bacana. Aí mais tarde eu fui para a EAD, também com esse fascínio do teatro, eu passei a acompanhar na televisão, tinha um programa da TV Cultura que chamava Aventura do Teatro Paulista. Era a curadoria do Sábato Magaldi e do Décio de Almeida Prado. E eu assistia esse programa também com 14 anos, ficava à noite vendo, falando dos textos, das peças, e teve um programa especial sobre a EAD, a Escola de Arte Dramática, onde eu imediatamente falei: é isso que eu quero fazer. E saí aos 17 anos, eu não tenho curso superior, minha formação acabou sendo um curso técnico, fui fazer a Escola de Arte Dramática, que apesar de ser dentro da USP, ela não é reconhecida como uma escola superior, um curso superior. Ela é reconhecida como um curso técnico dentro da universidade. Então, eu fui fazer a EAD. Fiz 1 ano, depois tranquei, porque me deparei também com uma pessoa muito legal, que foi um diretor italiano chamado Francesco Zigrino, que me ofereceu um trabalho, gostou do meu trabalho, num workshop que eu fiz na escola com ele. Vamos para a Itália. Aí é uma longa história, aí começa a vida. Aí começa a vida. Muita história. Mas a formação basicamente é essa. Eu estudei na Itália, estudei um pouco na França depois, mas pelos os caminhos abertos pela arte e pelo teatro. Esta é a minha formação. A arte foi te abrindo caminhos aí da vida, né? E eu trabalhei em banco também, eu vim de banco, depois acabei passando um tempo viajando e depois comecei a empreender. E eu também sempre tive essa vontade de ser ator. Eu fiz aulas de improvisação há uns anos atrás, eu gostei muito, mas eu acho que me faltou seguir mais essa vontade, sabe? Era muito aquilo, não dá dinheiro, tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro, então acabei escondendo essas paixões e há alguns anos atrás eu fui retomar ela e voltar para isso, né? Então é muito inspirador quando eu vejo alguém que desde ali de pequeno foi seguindo as paixões e foi recebendo essas mentorias, essas ajudas da vida, né? Um pouco quando você vai se abrindo para o universo vai favorecendo esse caminho, né? Essa é sempre uma questão muito complicada na formação de qualquer pessoa, né? Principalmente do jovem, da juventude. Tem esta coisa, não dá dinheiro, né? É um problema, eu acho que é uma questão muito séria que a gente devia repensar, porque isso é muito relativo, né? Eu fiz a minha vida, nem fiz tanta televisão, não fiz tanta coisa, mas eu ganhei a vida do teatro, trabalhando. Comprei minha casa, comprei uma casa para minha mãe, né? E como não dá dinheiro? Depende disso do tamanho da tua ambição também. O quanto de dinheiro é dar dinheiro? O quanto de dinheiro, o quanto é
estar realizado financeiramente. Essas coisas são bastante relativas e pouco pensadas. A gente vem numa sociedade, numa batida muito maluca de que as coisas, eu só quero saber do que pode dar certo. Tem que ter uma finalidade muito objetiva, prática e monetizada. Isso tem ficado bastante complicado e eu acho que tem agravado o nosso caráter. Esse assunto de a gente fazer as coisas pelo dinheiro e tomar uma rota mais segura, né? De repente, carreiras como direito, engenharia, economia, que são consideradas mais seguras. Muita gente, às vezes, até tem essa realização profissional e financeira, mas não tem uma realização interior, pessoal, que brota do ser mesmo, de fazer o que se acredita, né? E acho que você trouxe do teatro, de se colocar no lugar do outro, o aprendizado que tem de humildade e de ver outras pessoas como seres humanos mesmo, e não como meios para um fim, que às vezes muito dessas carreiras acabam tomando, né? Então eu acho teatro uma coisa muito linda assim mesmo e fico muito feliz de falar com você que seguiu essa rota mesmo e foi assim, porque né? Essa coisa do seguro é muito relativo, né? Também nem todo mundo dá seguro nessas carreiras todas que elas escolheram, né? E, especialmente nos dias de hoje. Nada é muito seguro. A pandemia está mostrando isso para a gente aí, né, Talvez o cara? mercado de especulação econômica seja mais seguro. Não sei. Ser dono de banco seja o mercado seguro. E aí, na carreira de ator, cara, como é que é para você essa questão de memorizar texto ou de entrar no personagem, né? Tem uma pergunta da Mônica Jordão, uma amiga, como é que funciona para você essa desconstrução do personagem, né? Ela perguntou especificamente do Nino, mas quero saber de tudo na sua vida, quando você entra num personagem, assim, como é que você faz para se desconstruir e para memorizar texto e expressões? Então, são vários caminhos, são várias coisas diferentes, né? Eu sempre não sei, parto da premissa que eu não sei. Toda vez que eu vou começar um trabalho novo, para mim é uma incógnita. Eu não sei por onde começo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como vai ser. E eu acho que é isso que eu tenho para mim, assim, que eu consigo deixar o meu trabalho bastante fresco, bastante vigoroso, porque de fato, não é um estilo, eu não sei. Eu sempre tenho muito medo quando eu vou começar uma peça nova, um trabalho novo na televisão, eu não sei, tenho medo de tudo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. Mas uma coisa que é um traço que me ajuda é justamente onde eu comecei a aprender minha vida, entender racionalmente o que é aquele personagem. Através do entendimento racional daquela história, do que eu vou contar, do que significa aquele personagem, eu começo a trabalhar minha emoção. Aí eu entendo o que eu vou sentir. Ninguém sente por sentir. Você sente por um fator de entendimento de uma realidade que atinge alguém ou que te atinge. E assim, como na vida, também é no teatro. Então, eu tento entender a perspectiva do que eu vou falar, do que aquilo significa para mim, aonde aquilo me toca, aonde me significa, ou aonde não me significa, aonde eu repugno, aonde não tem a ver comigo, aonde é uma coisa que pode me ferir, me interferir. Eu falo, nossa, mas será que eu quero falar isso? Mas aí você vai entendendo, você vai construindo e vai conseguindo desenvolver um pensamento. Então você está sempre numa corda bamba. Essa coisa de decorar é muito... Todo mundo fica um pouco assustado com a questão. Claro que tem uma coisa da memorização. Tem gente que tem uma facilidade maior, um foco de atenção maior, tem gente que tem um foco de atenção menor. Mas eu aprendi uma coisa, o decorar, todo mundo acha que é uma coisa mental. E eu gosto da raiz da palavra decorar, tanto no francês como no italiano e no inglês também, né? Que é avere del cuore, avoir par cœur, by heart, que é de coração. Se você, por isso que passa pela via racional, uma vez que aquilo tem entendido e tocou o teu coração, e tocou o seu... Você sabe, você pode, às vezes, escapar uma palavra, outra, mas você sabe o que está acontecendo, você sabe o momento da ação, você sabe o que você tem que sentir. Então está, porque está em você. É by heart, dal cuore. Você está fazendo de coração. Então, essa coisa de decorar, para mim, da memória do texto. E, às vezes, é muito engraçado, eu tenho muita dificuldade para decorar bobagem. Quando a coisa é muito frívola, muito tola, muito... Para mim é muito mais difícil, porque não me toca, não me reverbera. É uma coisa que
passageira, como novela, por exemplo, né? Coisa de decorar de novela. Eu decoro rápido, mas eu gravei, eu esqueci. E vai precisar regravar. Espera, deixa eu ler de novo, porque aquilo da memória sai... Porque tem outra cena, tem outra cena, tem outra cena, tem outra cena, tem que ser rápido, tem que ser... né? Então, eu rendo bem no estúdio, mas decorei, gravo, fez outra... Ah, não, vamos voltar lá à primeira. Eu leio de novo, não lembro mais ela. Dezenas de peças, séries. Imagino se tivesse tudo isso ainda com você, né? Tantos anos. Não dá, o HD não segura. Demais. Mas tá tão velhinho, inclusive. Uhum. E aí, e nesse aspecto de entrar no personagem, assim, né? E quero dar uma pincelada, assim, na época do Castelo, né? Entrar no Nino, que é um personagem de 300 anos, que é um personagem que era meio, de certa forma, excluído porque ele era meio diferente dos outros, né? Como é que foi para você essa desconstrução, entrar nesse personagem que ficou tão marcado, assim? Você sentiu, o que ressoou no Nino na sua vida pessoal, assim, né? Você chegou a sentir, toda criança passa por esse tipo, né, de criança adultos, né, de bullying, ou de sentir, eu na minha vida muitas vezes me senti muito isolado das outras crianças, né, então é um personagem que tocou muita gente, acho que porque você conseguiu representar tão bem esse lance de era um diferente, mas essa beleza, essa alegria que tem no diferente, né, na espontaneidade, na verdade, né? Então, eu sempre fui uma criança bem mais, eu tinha isso em comum com o Nino, acho que é por isso que funcionou também. Eu sempre fui uma criança muito mais introspectiva, assim, muito mais solitária. Fui filho único durante 10 anos, então eu tive uma vida muito, muito com pensamentos próprios, num lugar de fantasia própria. Muito preso dentro de casa. Meu grande parceiro era a televisão. Sofria bullying por esse jeito também, por essa introspecção. Então, nesse caso, o Nino foi bem confortável para fazer assim. Eu tive a chance de recuperar um pouco uma infantilidade que eu não tive. Isso foi muito bom do personagem. Me assustou muito, talvez por causa do bullying que eu sofria no coisa, quando me falaram: você vai trabalhar com 3 crianças. Me veio imediatamente, eu acho, a imagem do que da infância, né, da adolescência, comecinho da adolescência, que era a molecada te azucrinando, e aí veio esse desespero. Assim, caralho, criança é chato pra caralho. Porque eu nunca fui criança. Sempre ficava meio assustado, assim, mas depois foi uma beleza. Fiquei tão mais infantilizado no estúdio do que as próprias crianças. Tinha hora que eles falavam: para. Agora é sério. Para. Então foi isso. Para mim foi muito bacana. Que demais, que poderoso retomar a infância, assim, né? É uma época que a criança quer brincar, se divertir. Muitas vezes a gente tem que entrar na linha ali, numa linha de educação que tem que ser toda formal, todo mundo tem que ficar lá, levantar a mão para ir no banheiro. Então, a gente acaba perdendo. Eu também me ressoa isso de ter passado, ter não vivido uma infância tão livre e alegre como ela poderia ter sido, por questões da sociedade mesmo, que a gente tem que se encaixar em caixinhas, né? E poder reviver isso, como você fez, com uma maestria incrível. Imagino que até fazer as pazes aí com o passado e fechar um ciclo de alguma maneira, né? Isso foi mesmo, foi fazer as pazes com a minha infância. Mas... E aí você mencionou também, Cássio, as três crianças que trabalharam juntos ali, né? E mais um elenco incrível, assim, né? Hoje são 3 marmanjos. Hoje são 3. E esse elenco incrível todo, acho que é a parte do segredo também do Castelo Rá-Tim-Bum ter sido tão bem sucedido, né? E pouca gente sabe, né? Eu vi você em uma outra entrevista falando que foi tudo feito em muito pouco tempo, né? A gravação foi feita num período muito curto. E eu queria que você comentasse curiosidades sobre a gravação que pouca gente sabe, e um pouco sobre se vocês mantiveram amizade depois, se o elenco continuaram se encontrando. Impressionantemente, todo mundo é amigo de todo mundo. Tem relações com todo mundo. Alguns mais, alguns menos, como é normal da vida, mas todo mundo sabe de todo mundo. Isso eu acho bem interessante. Tenho contato com o Luciano, com a Cíntia Raquel, agora com essa coisa do Instagram, né? Com o Fred Allan. Então, a gente tem, sim, Patrícia, Gaspar, a Angela Dipp. Então, a gente fez bons amigos. Eduardo Silva, né? Tem Napão, Henrique Stroy, tem Flávio de Souza, que era ator.
e autor do Castelo, então todo mundo tem um contato, ninguém se largou. Tem ainda é aquele primo que você não vê faz tempo. Encontra. E um período muito curto de gravação, né, cara? Se você puder falar um pouco mais como foi esse período aí tão curto para gravar tanta coisa? Tem 1 ano e meio para gravar 90 episódios. Se você pensar que tinha toda aquela parte técnica do coisa, e era quase desbravando a TV brasileira, porque a questão técnica lá era muito feita na base do ensaio e risco, né? A gente estava experimentando como fazer algumas coisas. Não tinha uma capacitação técnica. A TV Cultura era muito experimental. Inclusive, a gente, um dos prazeres de fazer o Castelo Rá-Tim-Bum é porque a gente, inclusive, palpitava sobre o enquadramento, sobre como fazer. Vamos fazer por aqui, vamos fazer. Vamos, se a gente inventar isso. Ia se inventando na hora, ia se experimentando de trabalhar numa situação bem difícil, porque aquele estúdio com aquelas roupas, aquela maquiagem, sem ar-condicionado. Lembro que eu chegava às 10h30, 11 da manhã e saía às 6 da tarde, de segunda a sábado. Então era horário puxado todo dia. E eternizou, né? Acho que acho que marcou, na minha vida marcou muito, de muitas pessoas que conheço marcou, eternizou, porque traz alguns conhecimentos universais e atemporais, eu diria, né? Mas o que eu fico pensando é, se fosse lançado hoje o Castelo, assim, né? O que seria, como seria, que questões que traria, né? Porque o mundo mudou bastante de lá para cá, né? Acho que algumas questões estão eternizadas, né? Por exemplo, o Castelo traz questões que ainda hoje são pertinentes e não estão resolvidas, né? Por exemplo, o Nino ele é criado numa família disfuncional, uma família disfuncional, não padrão. Ele mora, cadê os pais? Não tem pais? Eles foram viajar e nunca mais voltaram. Ele é criado com uma tia-avó e um tio, que ela dorme ou faz bruxaria e o tio está trabalhando, chega uma vez por dia em casa, no final do dia. Essa criança passa o dia sozinho, né? Então, você já começa com questões que é muito interessante se pensar. O que é família? Que família você tem? Como é a sua família? Não é uma família tradicional. Pai, mãe, irmão. Os irmãos são os amigos, tem a figura materna e a figura paterna, que não são os pais e a mãe, necessariamente. E é claro que não são. E dentro de uma hierarquia, né? Tia-avó, mais velha, mora lá em cima. Tem o meu tio, que é velho também, mas aqui mais embaixo. São questões bem interessantes. Você tem um episódio que vem uma menina azul, que trata da questão racial, trata de cor, trata de preconceito. Então, você tem várias questões aí. Você tem um ET que vem de unhas grandes, que é quase quase uma drag queen. Atemporais mesmo, né? Universais mesmo, né? Questões da família, da origem, né? Que mesmo quem tem pais, não, sei lá, pai, mãe, assim, que não são criados pelos pais, às vezes sente esse mesmo lado, né? O pai sai para trabalhar, a mãe sai, né? Essa solidão, é difícil achar, muito raro hoje em dia, né? Não existe a perfeição também, né? Todo mundo tem na criação, né, passa por dificuldades aí, né? Gente, família não é perfeita. E ai de que tem a família perfeita, hein? Corra para a terapia. Verdade. E aí, Cássio, aí passa o período do Castelo, né? Você vai fazer dezenas de peças, teatro com Jô Soares e vários diretores incríveis e passa pela TV, por séries, produção, direção e faz muita coisa, né? E eu queria saber um pouco quem foram as pessoas que te inspiraram aí na sua carreira, seja como ator, seja como produtor, como diretor, quem foram as pessoas que te marcaram no seu caminho? Você citou duas já no começo da sua jornada, né? Eu tive pessoas bárbaras, Paulo Otran, Marília Pêra, fui muito amigo da Marília durante 15 anos. Alguns atores que eu nunca trabalhei, mas tive uma proximidade de conhecer, Raul Cortez, Miriam Muniz. Até acabei fazendo um espetáculo sobre a vida da Miriam, mas infelizmente não consegui trabalhar com a Miriam. Então, eu tive muitas pessoas que foram legais, assim, olha que caminho interessante, olha que pessoa bacana. O Antônio Bujanra, infelizmente, nunca fui dirigido pelo Abu, mas conversava com o Abu, era uma delícia
conversar. Era eu acho, uma das pessoas mais encantadoras. Gianni Ratto. O Gianni Ratto, ninguém sabe quem é o Gianni. O Gianni foi um dos caras mais importantes do teatro brasileiro. Ele foi trabalhar no TBC, ele era cenógrafo, um artista plástico genial, um homem de uma cultura infinita. Então, tive várias pessoas bem bacanas. Que lindo. Se abriram caminho, se inspiraram, né? E aí uma pergunta difícil eu fazer agora, cara. Se você fosse escolher um ator ou atriz para você dirigir, quem seria? Para eu dirigir? Uhum. Quem seria aí? Olha, eu também tive sorte de dirigir umas pessoas legais. Puxa vida, nesse momento, um ator, uma atriz... Que veio. É que tem muitos, né? Com certeza vai ficar gente de fora, porque eu só falei um, né? Tem muitos. Eu não sei se teria conta, inclusive. Tem alguns calibre grosso. Ou então, se você pudesse escolher algum diretor para te dirigir, quem seria? Você passou por vários, aí, assim como vários atores, atrizes, diretores, quem seria alguém que vinha à sua cabeça, assim, de primeira? Adoraria trabalhar com a Aderbal. Quem mais? Eu tenho alguns que eu já sou fã, e trabalharia com o Elias, por exemplo, trabalharia, Luiz Cruz, trabalhei com ele, maravilhoso. Gostaria muito de retomar com o Francesco Zigrino, esse primeiro o diretor que me levou para a Itália. Tem um diretor francês que eu morro de vontade de trabalhar, que é Olivier Pi. Gostaria de experimentar, trabalhar com a Riene Minuschini. Conheço o trabalho da Riene, mas acho quase inviável, mesmo pelo tipo de processo que se alonga por 3, 4 anos, eu saio num espetáculo. Então tem várias pessoas, várias. E pensando numa peça, assim, uma peça de teatro existente ou não, qual que você gostaria de trabalhar? Seja uma existente que você gostaria de participar, que já aconteceu, ou que agora está difícil acontecer. Tem um texto que eu tenho muita vontade de fazer, que é um texto de um filósofo francês e dramaturgo chamado Eric Emmanuel Schmitz, que conta a história de um ator, conta a história do Frédéric Lemaître. Adoraria fazer esse texto. Estou de olho nesse texto, é um projeto já que eu estou tentando há 7 anos, mais ou menos. Mas o elenco é gigantesco e não é musical. Então isso, para os padrões de produção no Brasil, complicam muito, porque é um teatro de prosa, é o teatro da palavra, tem 16 ou 17 atores, é um elenco grande, e não é que são personagenzinhos, são pelo menos 10 bons personagens. 10 filés para 10 grandes atores. Então é bem complicado, é difícil. A gente tem um texto que a gente já tem um projeto de fazer, que é A Grande Magia, do Eduardo Filippo. Tem tanta coisa para ser feita. Sim, dá para fazer tudo. Uma vez um cara me ensinou no Marrocos até, ele falou assim, você pode fazer tudo o que quiser e ir para todo lugar que você quiser se você não tiver pressa. Porque se você tem pressa, aí não dá, porque é tudo... E, cara, se você, assim, tendo feito teatro, TV, musical, né, é a mesma habilidade que você precisa de entrar no personagem, fazer, ou são coisas muito diferentes, né? Teatro, TV, série, também dirigir, produzir, assim, você está em muitos aspectos, assim, qual que é a essência disso tudo no seu trabalho? É muito diferenciado, todos esses trabalhos, né? O teatro musical é bem diferenciado do teatro de prosa também. O processo de criação é bem diferente. Tem uma questão técnica muito mais específica pela questão da música. Muitas vezes você tem que obedecer uma coisa que você não pode estar solto para criar, que é a questão da música, que você tem que obedecer algumas questões pré-determinadas. A televisão ela tem um método muito mais industrial, um pouco diferente da série. Ela parece com a série, mas não é uma série. A série ela ainda tem um tempo melhor para você fazer, um tempo de respiro. É uma indústria mais flexível. O cinema eu acho delicioso. Eu fiz pouco filme, pouco cinema, mas também tem um processo que você já sabe no filme, você sabe a história inteira. Às vezes na série você não sabe, né? Na novela menos ainda, mas no cinema você tem o bistecão inteiro ali para você cortar, né? Você já sabe o filme que você vai fazer. Às vezes também depende muito do processo de criação do diretor, mas todos têm a sua especificidade, assim. E saber trabalhar em vários, acho que é uma habilidade enorme que você tem, né, de conseguir navegar em todos esses mares diferentes aí, né, com barcos diferentes. Talvez esta habilidade
seja por uma questão de defeito. Como eu nunca sei fazer nada, eu falo, eu não vou saber fazer. Então, eu vou sempre para aprender. Eu vou ver como é que faz isso, vou aprender. Eu vou aprender agora com essas coisas de fazer teatro em casa, fazer live, que é uma outra linguagem, que não é teatro. Ele é audiovisual, mas ele não é exatamente uma produção de audiovisual bem acabada. É uma coisa, a gente está trabalhando num instrumento que é para ser usado assim, para esta comunicação direta. Ele é chapado, ele tem 2 planos, né? Não tem profundidade, né? Então, se você usa profundidade, você perde o foco. É uma confusão, né? Depende da plataforma que você usa. Então, a gente está aprendendo. Aí eu fiz eu não dava para aquilo que eu adaptei para fazer para esta linguagem. E os malefícios do fumo. Eu falei, eu quero fazer uma coisa, vou brincar, eu quero fazer um teatro como se fosse um teatrinho clássico, uma caixinha, como se fosse o teatro mais tradicional dentro disso daqui. Eu quero ver o que acontece, né? E ficou muito bonitinho, né? Então a gente vai aprendendo, mas tudo em pânico também. Você fala, eu não sei fazer essa porra! Como é que eu vou fazer essa porra? Não está dando certo. Aí tem essa coisa que você faz, porque a gente, sem contar que estávamos em quarentena. Então a gente já fazia, e você faz e você se dirige, e você fala, caralho, não, preciso parar de me ver. Aí tampa, deixa eu fazer sem ver. E não, mas aí faz e fala, não, tem que voltar porque está saindo do quadro. Faz gravando, então a gente vai aprendendo. Esse ensinamento muito poderoso que você traz, né? De em inglês eles falam beginner's mind, né? Que é você estar sempre com essa cabeça de iniciante, né? Mesmo com toda essa carreira, todo esse sucesso que você sempre teve, mesmo agora você ainda fica com esse medo, né? Que é essa presença, né? Que é essa energia de deixa eu aprender, né? Que não é que eu já sei tudo, então usa muito a mente, né? Se não sei, você vai ter o presente ali, né? Eu fico pensando, quando eu era mais jovem, eu sabia mais. É impressionante isso. Ia fazer um espetáculo, fodão, porque você não tem noção do perigo, você não tem noção da responsabilidade. Você é jovem, você vai experimentando, você tem uma razão, você é coberto de razão. Quando você começa a entender com mais precisão as dimensões do teu ofício e os comprometimentos que ele tem, mesmo que sejam só para você, você vai entendendo as responsabilidades que você está falando, do que você está agindo, do que você pode transmitir, do que não, e as consequências disso, você vai criando esta coragem toda, ela vai se arrefecendo, ela vai, opa, mesmo porque, você já fez, você vai repetir? Você vai ficar aí? Você já fez igual? Não, isso é uma preocupação também que me move. Eu falei, eu não me preocupo para não repetir fórmula, não tentar falar, achei. Pela experiência que eu tenho, todas as vezes que eu vejo um ator que fala, que você lê, achou, ele tá morrendo, tá murchando. Você fala, não, ok, é meu amigo, tá bem feito, mas... Falta vida, né? Acho que isso para qualquer aspecto da vida, né? Essa presença, energia, tá muito na mente ali, né? Muito blindado, talvez, né? Você não me surpreende mais. Né? Então, acho que a função da gente também é surpreender, sabe? Por mais que você faça um clássico, por mais que você faça uma coisa que 500 pessoas já fizeram, tem um lugar da surpresa, tem um lugar do frescor. Tá muito na emoção, né? Nessa vida da emoção. E a emoção, ela é incerta, assim, né? E porque é outra pessoa, é outro tempo, é outra história que carrega lá, é outra história que vai contar aquela história. Tem um texto que eu li recentemente, aí que eu tô... Na verdade, não li o texto, eu li uma análise do texto feito por um filósofo francês sobre um texto que o Sartre readaptou, do Dumas, sobre um ator também. E esse ator chama Kim, que é o Edmond Kim, que é um ator de 1700, né, em inglês, e ele o Sartre começa a usar como sinônimo para ator a palavra Kim, porque ele percebe, ele descobre na dinâmica desse ator, do Kim, que tudo que o Kim queria, esse é um cara que existiu, era inexistir. Então, ele existia no personagem, para ele, Kim, inexistir. E isso é lindo do trabalho do ator. É isso que a gente tem que fazer. Não, eu percebo hoje, talvez por todas essas ferramentas que a gente tem, né, da exposição pessoal, que tudo ficou muito em função do ego, do personal,
da vida privada, do que você é. E a graça do ator é não ser, não se saber, né? Quanto menos você sabe da vida particular do ator, melhor vai ser o trabalho dele. Dicas poderosíssimas aí para quem está começando também, né? Uma das primeiras dicas para quem está começando, você já passou agora um manual lindo aí para quem está começando, o mindset mesmo. Não conte a sua vida. A sua vida não interessa, porque vai ser muito mais interessante o seu trabalho se as pessoas não souberem da sua vida, porque elas não sabem de onde você está tirando a experiência, né? A tua existência particular é ouro no nosso trabalho. A tua privacidade é ouro. As tuas dores, as tuas alegrias, não expõe de graça. Você ganha delas. Elas é seu ganha-pão. Ali que você vai acessar aquele lugar naquela hora da cena ali, né? Esse é o seu ganha-pão, esse é o seu material de trabalho. Não dê. E, Cássio, agora com a pandemia, assim, né? Como é que você está vendo aí o futuro do teatro? Você comentou um pouco, né, sobre muito está acontecendo agora no online, né? Você acha que é uma coisa que vai continuar? Você acha que como é que vai ser aí o teatro no futuro? Como é que vai ser mesmo fazer cinema, tudo? Qual é que é a tua visão aí sobre essa arte daqui para frente? Eu não sei dizer, porque ninguém sabe dizer. Eu tenho 2 projetos de filme que estão, um sobre a história do Corinthians e outro é um projeto infanto-juvenil, Dedo do Tesouro, parados. A televisão não sabem quando voltam, em que processo vão voltar, qual vai ser o protocolo para ser usado. O nosso setor ele foi muito sacrificado. Por exemplo, o futebol está voltando sem o público. Mas o futebol sempre foi transmitido pela televisão. Tem-se tentativas de fazer o teatro televisionado. 2 semanas atrás eu assisti Os Persas, uma tragédia grega feita na Grécia, que eles abriram já na Grécia, feito num teatro grego ao ar livre, teatro lotado, e foi transmitido. Isso é uma coisa, estão transmitindo o espetáculo que está acontecendo para aquela plateia. Com várias câmeras, vários enquadramentos. A cultura desse momento, principalmente as artes, o teatro, cinema, a gente está com bastante problema, né? Porque a gente já tinha sofrido um ataque violento por conta do governo, um desmonte da questão cultural, e isto veio ser reforçado com a questão da pandemia. Então, a gente vai ter um período duro de recuperação. Já estava difícil antes. Agora a gente vai ter, este esforço redobrado. Inclusive pela questão das leis, muitas empresas alegam que não tiveram lucro, as leis de patrocínio dependem dos lucros das empresas, né? Então, muito complicado. Nos próximos 2 anos, eu não sei o que vai ser. E falando um pouco da pandemia, como é que tem sido para você, cara? Você tem conseguido tirar lados positivos, aprendizados dessa pandemia? Como é que foi para você esses últimos meses, assim, né? Em relação aos sentimentos, pensamentos, né? Em relações práticas também, a rotina, né? Eu imagino que a rotina tem se alterado bastante. Você tem conseguido se adaptar a esse período? Você pode ser ruim? Pode ser como for. Estamos vindo do lugar do não sei, né? Não sei o que vai dar. Pode ser ruim. É o seguinte, no começo, né, da pandemia, eu acho que muitos discursos bacanas aconteceram, né? Porque nós é bom esse recolhimento, vamos nos refazer como seres humanos, estamos precisando desse afastamento. Primeiro que a gente precisar de uma desgraça dessa para se refazer como ser humano é de 5ª categoria. Achar que isso pode ser algum benefício, né? Pelo amor de Deus, né? O homem deveria melhorar porque ele deveria melhorar, né? Porque deveríamos andar para frente. Você não pode esperar que uma peste venha sacudir a tua consciência para você ser um ser humano melhor. Isso é ridículo, é uma conversa que me irritou profundamente. E a segunda coisa é que eu acho que não está melhorando. As pessoas não melhoraram. Eu não vejo este grau de solidariedade, este grau de preocupação com o outro, eu vejo o grau de socorro, né? Se socorre, porque a situação está ficando muito feia. Então, se socorre. Não estou enxergando na sociedade este grau de melhora
de um comportamento geral. O mercado econômico está cada vez mais feroz, cada vez mais violento. Tivemos a maior venda de Porsches e BMW dos últimos tempos no período da pandemia, quando não se tem dinheiro, quando tem muita gente passando fome. Então, algo está desconexo. Algo está desconexo. Né? A gente tem uma parte da população que se preserva e preserva o outro, tomando uma atitude de isolamento, enquanto outra faz, não, vamos... Então, tem muitas discussões que eu não sei se melhorou. Essa conversa me irrita um pouco, assim, que bom, estamos nos refazendo, acho uma conversa um pouco joaninha, sabe assim? Talvez é egoísta, né? Talvez para alguém seja assim, mas não falta ali, né? Vamos pensar no todo, né? Tem muito sofrimento acontecendo aí, né? Muito bom para quem está bem, né? Eu acho que eu não tenho reclamação, eu estou num lugar confortável, tenho um grau de sobrevivência garantido por um tempo, porque o poço uma hora seca, mas não me aflijo com a sobrevivência imediata. Mas 80% da população que ficou desempregada, né, se aflige. Não é que se aflige, é um fato. Pessoas estão passando dificuldade. E isso parece que não se toca no assunto. Temos quantos mortos? E as coisas andam como... Peraí, aonde é que eu estou? Porque parece que não acontece. As pessoas morrem, mas precisa ter a destruição material, inclusive, que é uma loucura. Que quando as pessoas entendem a destruição material, falam, estou em perigo. Né? O que está se destruindo são vidas humanas. Né? Parece que o caos só se instaura quando você vê a questão material sendo destruída. Né? As vidas não importam. O que causa o terror é a destruição material. Aí as pessoas lembram que naquelas casas que estão destruídas tinham pessoas, porque viram as casas destruídas. Parece que não foi suficiente você assistir pela televisão o cortejo de caixões na Itália. Isso não é suficiente, né? Porque ainda sai um caixão. Mas quando você vê a destruição material, as pessoas causam uma comoção. Talvez o medo que possa afetar elas, né? Talvez a vida do outro ali, isso aqui não me afeta, então também não me preocupa. Agora, quando pode afetar o meu bem material aqui, aí eu me preocupo, aí eu vou agir assim, né? Então, eu acho que está bem difícil. Eu acho que está... Período de pandemia, com o governo que a gente tem, né? E como é que você faz para manter aí a sanidade aí nesse período? Tem algumas práticas, assim, sei lá, meditação, Quem dança... disse que não? Da onde você tirou isso? É porque eu quero que você me ensine. Se você manter, me ensina aí. Onde você tirou que eu mantenho a sanidade? Não, ninguém está mantendo a sanidade aqui. Não, eu tenho terríveis de desespero, de angústia, eu não quero limpar a casa, eu não nasci para limpar a casa, eu não acho bacana ficar fazendo comida. É bacana ficar fazendo comida, porque quando você tem prazer de fazer, não porque você tem que se alimentar para estar vivo, porque não posso ir no boteco comer um sanduíche, eu não posso ir no boteco comer um sanduíche. Que me livro o dia e estou feliz, com um pouco de mortandela e queijo. Tá lindo, mas não, eu tenho que ficar em casa, né? E dentro de casa você começa a criar uma dinâmica quase neurótica, de limpeza, de organização, para ver se você organiza fora, para ver se organiza dentro. Então, não estou achando graça e minha sanidade está bem ameaçada, como de todo mundo. Eu tenho conversado com várias pessoas. Eu não aguento mais, eu preciso me sentir ativo, preciso me sentir produtivo, preciso realizar alguma coisa. Eu tenho uma rotina, criei uma rotina, eu tenho uma cachorra, então eu saio com ela 2 vezes por dia para dar uma volta no quarteirão. A gente não aguenta mais fazer esse buraco na calçada, que é o quarteirão. Já tem a marca do pé ali, né? A marca da patinha. A gente dá a volta no quarteirão e volta para casa. Eu não aguento mais não abraçar alguém. Sou afetivo, é muito ruim, muito ruim. Fiquei 3 meses com a minha mãe aqui, cuidando da minha mãe, que ela é idosa. Agora ela voltou para casa dela, porque começou uma obra. Então, como tem muito trânsito de gente no prédio, tem barulho, as marteladas estão falando, já devia ter acabado.
Então eu tive que tirar, ela voltou para casa dela, mas eu vou lá, faço uma manutenção, o que ela precisa, controlo várias vezes por dia por telefone. Voltando para uma questão que foi um teatro que você fez recentemente, né? Que uma questão que fizeram aqui para te fazer. Foi o Admirável Nino Novo, né? Como é que foi voltar a fazer o Nino depois de tanto tempo? Como é que você se sentiu nessa volta aí? Olha, foi muito legal, porque principalmente foi uma coisa que eu queria dizer, na verdade, com o Nino. Tem essa relação que você sempre acaba sendo o personagem, né? Então, de alguma maneira, parece ou para o outro, ou para você, que o tempo não passou. E é uma sensação muito esquisita. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, um cara barbado, que já está ali com o fio branco, e fala, pô, te via como era criança, quando era criança. Como assim? Quando você era criança, estava na exposição, chegou uma mulher e falou, ela está acompanhando o seu programa, que está passando agora no YouTube, né? Que bom que vocês estão falando. Que bom, legal, bacana. Queria ela que te conhecer pessoalmente, olha que legal. Falei, que bom, linda sua filha. Não, é minha neta. Entendi. Ela eu sou uma geração que algumas pessoas que me viram já têm netos. Então é muito esquisito. Então o Admirável Nino Novo seria um pouco para falar disso. A história, na verdade, era todos cresceram, ele ficou sozinho no castelo e ele quer crescer. Eu quero sair de casa, na verdade. Tem a ver com isso, inclusive, agora. Por acaso, poderia repassar. Verdade. Visionário. E na peça, escrita pelo Maurício Guilherme, direção do Rodrigo Villoni, era importante ter um interlocutor. Eu chamei o Ney Matogrosso para fazer, que para mim foi uma referência de infância também. Então a gente criou uma linguagem que era a minha história conversando comigo mesmo, porque o Ney era o Senhor Aventura. Quem significa nessa cultura uma maior aventura que o Ney? O Ney é um desbravador, um corajoso, é um homem que se aventurou, foi um audacioso com a sexualidade, com o comportamento, com a arte dele, com a música, com o conceito musical dele. Inventou, requebrou, inventou um novo conceito, fez diferente, ficou sério, voltou a explodir. O Ney é uma aventura. Então, para mim, era muito importante. Falei, nossa, e o Ney topou graciosamente, veio lindo gravar o off para a gente, conversava com ele o tempo inteiro do espetáculo. Então, foi muito legal por essas questões todas. E falava de diferença, falava de ser estranho, falava de ser diferente. Era bem bacana. E, Cássio, tem um conteúdo, sejam livros ou referências assim, que você poderia compartilhar, que marcaram sua vida, ou que você recomenda, seja para quem quer seguir a carreira agora novo, seja para quem está acompanhando a gente? Olha, para quem quiser seguir a carreira, eu gosto que é o paradoxo do comediante do Diderot, porque ele não dá só uma dimensão, na verdade, não tem conceitos técnicos de representação, até tem alguma coisa, mas é o conceito da filosofia de ser ator que está contido ali, muito mais do que uma questão técnica. É o que significa aquele texto filosoficamente para o ator. Eu acho bem interessante. E, Cássio, qual que é a melhor maneira das pessoas te encontrarem, poderem seguir sua jornada, te acompanharem? Olha, eu tenho minha conta no Instagram, abri um canal no YouTube, mas eu ainda sou muito chucrinho tecnológico e ainda não sei operar direito. Tem só um espetáculo que eu não dava para aquilo, que está gravado no meu YouTube. Quem quiser assistir, que conta a trajetória de uma atriz chamada Miriam Muniz, acessa lá o YouTube, pode assistir, e acha também no meu Instagram, você acha o link direto para o meu canal. Cássio, queria te agradecer demais, foi uma conversa deliciosa, o tempo passou voando, muitos aprendizados aqui, muita energia, assim, muita gratidão mesmo pelo seu tempo aqui, compartilhou coisas muito valiosas aí, cara. Queria te agradecer demais mesmo. Alô, muito obrigado, eu que agradeço, Rick. Obrigado. E grato a todos por ouvirem a gente. Toda terça-feira a gente vem com um podcast novo. Gratíssimo por todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem você acha que pode se interessar. E até semana que vem. Valeu, galera. Tchau.